Existem milhares de ilhas espalhadas pelo mundo que podem ser consideradas lugares paradisíacos e relaxantes, com belas praias e paisagens incríveis. Mas algumas delas podem ser bem mais perigosas do que você imagina, com gases venenosos, animais e até como é o caso de uma ilha isolada, próximo à Índia, que qualquer um que pisa nela nunca mais volta. Então, no vídeo de hoje, vamos ver as ilhas mais perigosas do mundo. Ilha Miyakijima. A ilha de Miyakijima é uma ilha vulcânica de mais ou menos 55 quilômetros quadrados que fica próxima do Japão. A ilha foi criada há mais de 2.500 anos, após uma grande erupção explosiva, e atualmente cerca de 2.800 pessoas vivem nela, mas não é uma vida muito normal. Isso porque, bem no centro dela, existe o Monte Oyama, que é considerado o vulcão mais ativo do mundo e já causou diversas catástrofes ao longo dos anos. Então, os habitantes dessa ilha vivem em constante alerta e quase sempre precisam usar máscaras, pois o vulcão é conhecido por liberar gases extremamente tóxicos. O Monte Oyama estava adormecido por 17 anos. Mas entre os dias 26 de junho e 21 de julho de 2000, a ilha sofreu cerca de 17.500 terremotos sucessivos, que acabaram despertando o vulcão. Além disso, vazaram altos níveis de dióxido de enxofre através do solo, fazendo com que 20% da terra se tornasse infértil e inabitável. E mesmo depois de 2 anos, o Monte Oyama continuou emitindo de 10 a 20 mil toneladas de gases tóxicos diariamente. Até que em 2005, cerca de 2.800 pessoas resolveram voltar para a ilha. E desde então, o governo japonês realiza exames regulares nos seus habitantes. Além disso, quando os níveis tóxicos estão muito altos, uma sirene é acionada para avisar as pessoas de usar as máscaras de gás. Ilha Sentinela do Norte. Existe uma ilha escondida no Oceano Índico, entre a Índia, Mianmar e a Tailândia, que é proibida para a visitação, já que todo mundo que entra lá dificilmente sai com vida. Estamos falando da Ilha Sentinela do Norte, que é considerado por muitos como um dos locais mais isolados e perigosos do mundo. Isso porque ela é o lar de um povo bem hostil, que ataca qualquer um que tenta se aproximar do seu território e da tribo. Por causa disso, pouca coisa se sabe sobre essa ilha, como, por exemplo, quantos nativos vivem lá, que acredita-se ser algo em torno de 50 a 400 pessoas. Mas não dá para saber o número exato, porque até hoje não há registros de alguém que tenha entrado na ilha tranquilamente e saído para contar a história. O que se sabe é que eles ainda vivem de uma forma rudimentar, se vestindo com folhas e cordas e armas feitas de pedra, ossos de animais e fragmentos de metal. Mas a única certeza que se tem sobre o local é que os nativos não querem saber de nenhum contato com o resto do mundo. Os primeiros registros históricos da ilha são documentos árabes e persas, que diziam que o local era habitado por canibais. E provavelmente eles deduziram isso por causa da recepção hostil e agressiva daquele povo. Mas foi só em 1771 que um explorador britânico mencionou oficialmente a existência de Sentinela do Norte. E como a ilha está em uma região que fica sob a administração da Índia, desde os anos 60, o governo indiano proibiu qualquer tipo de visita ao local. Isso serve tanto para proteger as pessoas que podem colocar suas vidas em risco chegando perto do local, como os próprios sentineleses. Isso porque, como eles vivem completamente isolados, eles não têm os mesmos anticorpos que nós. Então poderiam facilmente falecer de doenças que nós já estamos acostumados. Mas mesmo assim, já aconteceram várias tentativas de contato com esse povo ao longo dos anos,
Só que elas não deram muito certo. Em 1974, por exemplo, um diretor de cinema da National Geographic estava fazendo um documentário sobre a tribo, mas acabou sendo atingido por uma lança enquanto os filmava de longe. Já em 2004, as autoridades indianas tentaram fazer uma vistoria aérea da ilha depois de um tsunami ter devastado o sul do Oceano Índico. Mas, como era de se esperar, alguns membros da tribo começaram a atacar flechas no helicóptero para tentar derrubá-lo. E em 2006, um barco com 2 pescadores naufragou perto de Sentinela do Norte, e eles perderam sua vida porque chegaram perto demais da ilha. Até que em 2018, o lugar voltou a chamar a atenção quando um missionário norte-americano chamado John Shaw faleceu depois de ser atacado pelos nativos. John estava obcecado em converter a tribo ao cristianismo e no dia 16 de novembro de 2018, ele foi levado ilegalmente por alguns pescadores que o deixaram na costa da ilha. Mas os pescadores disseram que pouco tempo depois viram os membros da tribo arrastando e enterrando o corpo de John na praia. Além disso, as autoridades indianas tiveram muita dificuldade para resgatar o corpo, porque quando chegaram perto da ilha, os nativos estavam armados com arcos e flechas para recebê-los. Uma das poucas pessoas que conseguiram ter um mínimo de contato com os sentileneses foram os antropólogos indianos Trilonath Pandit e Madhumala Chattopadhyay. Durante expedições do governo em 1991, eles tentaram se aproximar dos nativos através de trocas de alimentos. Os antropólogos começaram a colocar cocos na água e, surpreendentemente, alguns sentineleses foram até a água para pegar. Mas Pandit disse que em um momento ele começou a se aproximar um pouco da praia e o garoto sentilenês pegou uma faca e fez um gesto que cortaria a cabeça dele. Então, imediatamente, Pandit chamou o barco e foi embora porque o menino deixou claro que ele não era bem-vindo lá. Mas Pandit acredita que os sentineleses não são um povo ruim. Ele diz que a tribo ama a paz e só ataca porque acha que as pessoas estão se aproximando para fazer mal a eles. Ilha de Hanhi. No litoral do Myanmar, ao sul da Ásia, existe uma ilha chamada Ilha de Hanhi, que é conhecida por ser palco do maior desastre de crocodilos do mundo. Esse incidente aconteceu em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército britânico expulsou os soldados japoneses da ilha de Hanhi. Então, os soldados derrotados abandonaram sua base e cruzaram a ilha na esperança de se juntarem a um batalhão japonês muito maior, que estava do outro lado da ilha. Por isso, eles decidiram atravessar um denso manguezal de 16 quilômetros de extensão, e foi aí que começou um dos eventos mais bizarros da guerra. Durante os vários dias de travessia, os soldados começaram a falecer por causa de doenças, pela fome, falta de água potável e pelas picadas de animais venenosos. Mas o maior perigo ainda estava por vir. Os manguezais da ilha abrigavam uma grande quantidade de crocodilos, que podiam chegar até 6 metros e se alimentar facilmente de seres humanos. E aí, uma noite, atraídos pelo cheiro de sangue dos japoneses sem vida ou feridos no manguezal, os crocodilos começaram a se aproximar e atacar. No final, apenas 520 dos 1.000 soldados japoneses conseguiram sobreviver no pântano ao ataque dos crocodilos. O caso foi registrado no Guinness Book como o maior desastre de crocodilo do mundo, e a ilha ficou conhecida como Pântano de Sangue. Atualmente ainda existem muitos crocodilos na ilha, mas não na mesma proporção que tinha na Segunda Guerra Mundial. Mas, mesmo assim, existe um aviso para os visitantes tomarem cuidado quando resolverem se aventurar nos manguezais locais. E aí, você teria coragem de se aventurar pelos manguezais desta ilha?
Responda aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, ative as notificações.